Meus irmãos, essa é uma das cartas mais importantes escritas pelo apóstolo Paulo. É uma das cartas, das chamadas cartas da prisão. Paulo a escreveu durante a sua primeira prisão em Roma. Ele esteve preso 2 vezes e essa carta foi escrita durante a sua primeira prisão. Note que ele se refere na carta a si mesmo como sendo prisioneiro de Cristo. Capítulo 3, verso 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. E também no capítulo 4, verso 1, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E no capítulo 3, verso 13, ele diz: eu peço que vocês não desfaleçam nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Certamente uma referência à prisão. Ele havia sido mandado por lá por causa do Evangelho, acusado pelos judeus de pregar um outro rei que não fosse César, e ele apela para ser julgado no tribunal de César. E o relato da sua viagem a Roma e toda aquela aventura que foi o naufrágio que ele passou, tudo isso está narrado no livro de Atos. Vocês podem depois ler o livro de Atos como complemento, como pano de fundo para o que nós encontramos aqui nessa carta. Aparentemente, lá na prisão, Paulo tomou conhecimento de que os crentes da cidade de Éfeso, da igreja que ele havia fundado, está lá no livro de Atos, a fundação da igreja. Esses crentes estavam angustiados e preocupados porque ouviram falar que ele estava preso. E de alguma forma, a notícia da angústia deles e da preocupação deles chegou até o apóstolo Paulo. Paulo era o fundador da igreja, ainda se sentia responsável por aqueles irmãos e resolve escrever essa carta com o objetivo de explicar para eles que a prisão que ele estava sofrendo agora, na verdade, contribuía para os planos de Deus. E o alvo de Paulo é descrever na carta a igreja de Deus como tendo sido concebida por Deus desde a eternidade, implantada no tempo, no espaço, na história, através do Evangelho, com a vinda de Cristo, e expandida e fundamentada através dos apóstolos, razão pela qual Paulo está preso, por pregar o Evangelho aos gentios. Então esse é o alvo da carta, explicar que a prisão dele faz parte de um plano que tem origem lá na eternidade. Nós podemos dizer então que o tema da carta é exatamente esse, que a igreja de Cristo é o clímax do plano salvador de Deus, é o centro daquele projeto que Deus iniciou na eternidade. A divisão da carta é simples, ela tem 2 grandes partes. A primeira parte é uma parte mais teológica, doutrinária, em que Paulo faz uma exposição de como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, lá na eternidade, concebeu a igreja. E a segunda parte, o apóstolo Paulo enumera os deveres daqueles que fazem parte da igreja, uma parte teórica e uma parte prática. Capítulos de 1 a 2 tem a parte teórica, na verdade eu diria até o capítulo 3, 1, 2 e 3 tem a parte teórica, e de 4 a 6 tem a parte prática. Só para vocês terem uma ideia de como Paulo desenvolve aqui esse tema, ele começa falando das bênçãos de Deus à sua igreja no plano da salvação, capítulo 1, de 1 a 14, e em seguida ora pelos Efésios, capítulo 1, de 15 a 23. Depois ele diz que somente pela graça é que essas bênçãos nos chegam, capítulo 2, de 1 a 10. E que Deus na igreja aproxima judeus e gentios, que não são 2 povos, mas um povo só, mediante Jesus Cristo, capítulo 2, de 11 a 22. E aí então ele diz que foi convocado por Deus para anunciar esse mistério, que é a igreja composta de judeus e gentios, capítulo 3, de 1 a 13, e é por isso que ele está preso. E aí ele ora uma segunda vez pelos Efésios, capítulo 3, de 14 a 21. Em seguida ele começa a exortar a igreja, ele começa fazendo um apelo para a unidade, já que a igreja era muito diversa, a igreja de Éfeso era composta de judeus e de gentios. Ele faz um apelo para que a igreja viva unida e diz que os dons espirituais foram dados para promover essa unidade e o crescimento da igreja, capítulo 4, de 1 a 16. Em seguida,
ele faz uma exortação para que eles vivam uma vida santa nesse mundo. Capítulo 4, verso 17 a capítulo 5, verso 21. E aí entra a questão do comportamento individual, a relação com outras pessoas, problemas relacionados com embriaguez, dinheiro, sexualidade. Tudo isso está incluso nessa seção grande, onde há esse direcionamento sobre viver uma vida santa. Capítulo 5, 22 a 6, verso 9, ele fala dos deveres dos cristãos em família e sociedade. E termina com um alerta contra Satanás, aquele famoso episódio em que ele fala de tomarmos a armadura de Deus, porque a nossa luta de fato não é contra a carne e o sangue, mas contra Satanás e seus anjos. Capítulo 6, de 10 a 20. A carta encerra com recomendações finais, verso 21 a verso 24. Então, essa em linhas gerais, em linhas bem gerais, o esboço da carta. Vocês veem que nós temos muito material pela frente, bom, para ser tratado. Meu objetivo é que cada vez que nós nos aproximemos de algum material, alguma passagem que nos ajuda a entender algum ponto atual de polêmica, de discussão, de questão prática, nós gastemos algum tempo com isso. A carta é muito rica e ela vai trazer, tenho certeza, bênção para nós, entendimento e instrução. Esse é o nosso objetivo. Meus irmãos, essa